Convido a igreja a se colocar de pé neste momento. Nós estamos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Como é bom nós estarmos aqui como igreja, reunidos, juntos, para louvarmos o nome santo daquele que é digno, receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Grande é o nosso Deus e Ele é muito digno de ser louvado. Vamos conversar um pouco com Ele? Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, porque é benéfico. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, ó Deus. Pai Santo, obrigado por seu amor, por sua graça, sua compaixão, Senhor, sua misericórdia. Ó Deus, obrigado porque o amor do Senhor dura, Pai, de geração em geração. Ó Deus, obrigado porque novamente nós estamos aqui na casa do Senhor. Ó Deus, não simplesmente, Senhor, para, ó Pai, estarmos sentados, Senhor, ouvindo, ó Pai, uma mensagem, mas, ó Deus, nós estamos aqui para derramarmos o nosso coração perante o Senhor. Pai, para declararmos o que o nosso coração quer dizer para o Senhor. Ó Deus, para ouvir a Sua palavra, aquilo que o Senhor deseja que nós, ó Pai, ouçamos nesta noite. Ó Deus, fica conosco, Senhor. Grato oramos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quantos querem entoar um novo cântico ao Deus de Israel? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Você que está aí em casa, nos acompanhando, cante conosco esta canção. Esse é o momento de nós louvarmos o nosso Deus. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza, da glória o Senhor Espírito e em verdade, e nós nossos pés na beleza da santidade, e com meu louvor e seja um cheiro suave. Um som agradável a ti, porque tu és. Chamar o Senhor em Espírito e em verdade, e nós nossos pés na beleza da santidade, e com meu louvor e seja um cheiro suave. Um som agradável a ti, porque tu és. Te dou meu louvor e seja um cheiro suave, e um som agradável a ti, pois que tu és.
Deus. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Aleluia, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Oh
Aleluia. O nome do Senhor seja para sempre exaltado. Ó Jesus, que toda a terra continue, Senhor, a clamar o teu santo e eterno nome. Que todo ser que vive, ó Deus, que tudo que respira louve o nome santo do Senhor. Ó Deus, que não louvemos ao Senhor apenas aqui, neste lugar, neste momento, mas, ó Deus, em nossos lares, Senhor, em nosso serviço. Pai Santo, que nós possamos, ó Pai, alçar as nossas vozes, declararmos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor reina, que só o Senhor tem o poder, ó Pai, para salvar. Aleluia. Em teu nome, Jesus, oramos em gratidão, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar, nós teremos uma palavra acerca do ofertório, acerca de dízimos, muito especial, não é mesmo, pastor? Graças e paz, irmãos. Amém? O momento ofertório, de fato, é um momento importante. Desde o primeiro século, Jesus deu ênfase a este momento que a igreja ali foi instruída a continuar fazendo, né? E hoje nós vamos tirar aqui algumas dúvidas, certamente, daqueles que estão em casa e ainda vão assistir a no aplicativo do YouTube, esse culto, e poderão também tirar suas próprias conclusões à luz da palavra de Deus, né? A nossa única regra de fé e prática. Então, queridos irmãos, abra sua Bíblia ou acompanhe na projeção, Mateus 23, 23. Lembrando que Mateus é o Evangelho que dá início ao Novo Testamento, também dando início aí à nova aliança, né? A partir de Mateus, esse evangelho sinótico, um deles, né? Porque são Mateus, Marcos e Lucas, são esses três evangelhos sinóticos, e aqui fica muito transparente para nós que aqueles que dizem que Jesus não falou de dízimo, que está equivocado, engana-se muito, né? Geralmente, no momento ofertório, nós lemos Malaquias 3, a partir do 8, né? E correto, não está errado. Mas muitos criticam por dizer que Malaquias é um livro que está no Antigo Testamento e diante disso não tem nada a ver conosco hoje, com a Igreja de Jesus hoje, já na Nova Aliança. Mas e Mateus? Mateus está em qual testamento? Então vejam o que Jesus disse aqui, no verso 23 do capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a saber, a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis, note bem, porém, fazer estas coisas sem omitir a graça. Ou seja, num dado momento, o ministério de Jesus ele estava sentado próximo do gasofilácio, quando, no momento ofertório, ele observava as pessoas que estavam trazendo as suas ofertas, certamente seus dízimos,
estavam preparados para dizimar. E ele fez um comentário acerca daquela viúva, que trouxe algumas poucas moedas, que eram todos os seus recursos. E ele disse que ela deu muito mais do que aqueles que deram até uma quantia expressiva, né, em dinheiro, porque Jesus, sendo Deus também, ele conhecia a intenção, o coração daqueles que estavam ali na hora. Por isso ele usa aqui em Mateus 23, ele usa esse termo até forte, né? Ele um tanto ríspido, rude, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, né? Jesus estava se referindo àqueles que, na verdade, eles falavam com suas bocas que adoravam a Deus, que louvavam a Deus, mas o coração estava longe do Senhor. O momento que nós temos para dizimar na igreja, para ofertar, irmãos, é um momento singular na nossa vida. É um momento da nossa fidelidade a Deus. Não é um momento de fidelidade ao pastor, ao diácono, ao ministro de música, não. É um momento de fidelidade a Deus. É um momento em que nós vamos devolver. Ninguém paga dízimo. Ah, esse mês eu não paguei meu dízimo. Nós não pagamos dízimo. Nós devolvemos. Por que devolvemos? Porque é uma pequena parte, a 10ª parte daquilo, do 100% que Deus nos deu. Agora nós tiramos a 10ª parte e devolvemos, ou entregamos. Fica correto também. Não é correto dizer: esse mês eu paguei meu dízimo. Não, você não pagou, você devolveu. Então, há ainda muitas pessoas com dificuldade de entender essa questão. E a maioria das igrejas, falando da nossa denominação, ainda há muitos irmãos com dificuldade de devolução do dízimo. Eu ainda não conheço, não ouvi falar uma igreja onde 100% de seus membros, adultos naturalmente, que existem membros que são crianças que nem trabalham ainda, né? São adolescentes que só estudam, não têm nenhuma renda. Mas eu estou dizendo daqueles membros que já têm uma renda, né? Já tem a sua receita. Eu ainda não ouvi falar que 100% dessas pessoas sejam fiéis dizimistas na casa de Deus. No mínimo são ofertantes, né? Por que isso acontece? Muitas vezes por causa de não compreender de fato que se trata de um preceito bíblico. Se trata de fidelidade nossa com Deus. Se trata de dar valor àquilo que esse recurso está fazendo na igreja. É através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, irmãos, que a obra é sustentada. Hoje vocês viram aí, eu postei no grupo da igreja, a nossa denominação, através da Convenção Batista Brasileira, somos mais de 1.900.000 pessoas que são declaradas como discípulos de Jesus. Imaginem os irmãos se esses 1.900.000 testemunhas, 1.000 discípulos de Jesus fossem fiéis dizimistas. A obra já estaria muito mais acelerada do que está hoje. Mas infelizmente, normalmente é 30-35% da membresia que são fiéis dizimistas. Os demais continuam ainda faltando chegar a essa conclusão, aceitar e devolver o dízimo com alegria, não por pressão, não porque o pastor falou, não, porque entendeu. Se for para devolver ressentido, não devolva. E é fato, precisamos entender, o Senhor Jesus não precisa de nenhum centavo meu nem seu. Temos que entender isso. Ele deu o privilégio para nós, discípulos, sustentarmos o ministério. É um privilégio para nós sustentar o ministério, botar ele à prova. Veja se eu não vou multiplicar. Confie em mim que eu vou provar para vocês. Então hoje, diante desse momento ofertório, eu quero deixar aqui o apelo àqueles irmãos que por acaso ainda não compreenderam de fato a necessidade de serem fiéis dizimistas, fiéis entregadores daquilo que é de Deus, não é seu, é dele. Então devolva, não vai faltar nada para você. O Senhor, Ele é justo, Ele com certeza Ele é fiel, e Ele vai deixar com que você veja com toda clareza que Ele tem cuidado de nós, conforme nós aprendemos hoje mais cedo.
Ele tem cuidado de nós. Então, irmãos, fica aí o apelo. Se você ainda não é, você é apenas ofertante na casa de Deus e é membro dessa igreja, seja fiel aos limites, devolva a parte que é do Senhor. Tudo depende dessas ofertas e dízimos. A luz precisa ser paga, a água precisa ser paga, o templo precisa ser reformado ou construído. É os recursos que nós usamos. A nossa denominação não tem nenhuma parceria com o governo municipal, estadual ou federal. Não, somos separados. É nosso compromisso sustentar a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aqueles que vieram preparados poderão fazer agora, tanto dizimar ou ofertar.
Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cantamos é para Ti, Senhor. Ó Deus, que a nossa vida seja para o Senhor, que os nossos, Senhor, sonhos, os nossos anseios estejam em Ti, que as nossas ações, as nossas atitudes, ó Pai, sejam em prol do reino do Senhor. Ó Deus, nós queremos que a glória do Senhor, ó Pai Santo, ela seja anunciada, ela seja pregada através de nós. Ó Deus, eu sou grato, Senhor, a sua igreja é grata por cada dízimo, por cada oferta, Senhor, que foram trazidos até aqui, ó Pai, sobre o altar. Ó Deus, continua conosco, Senhor. Nós queremos continuar a sentir a Sua presença aqui, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nosso Deus. Nesse momento, irmãos, nós temos uma palavra, um testemunho abençoador da irmã Janaína. Não pode vir. Os irmãos, para você sentar. Logo após a palavra estar com o pastor. Pai do Senhor. Amém. Eu te agradeço
Queria dar um grande agradecimento a Deus. Meu neto fez uma cirurgia retrasada. Aí entrou o CTI na sala, rapidinho pegou a anestesia, a gente ficou lá fora, eu e a mãe dele. Aí levou ele pro quarto e deu só podia ficar com a mãe, né? E Deus abençoou que eu pude ficar também, acompanhar a mãe. Aí depois que foi pro quarto, eu fui pra pensão, lá em Belo Horizonte. Aí depois, no outro dia, eu fui para a visita. Ele ficou lá 3 dias, falou que ia ficar só 2, ficou 3. Aí estava tudo bem com ele. E na vinda de BH, no carro da prefeitura, deu um grande livramento. A polícia rodoviária mandou a gente parar. Tinha uma criança a mais no carro. O policial federal não viu o Isaac, ele estava deitado. Antes de sair de lá, eu pedi a Deus, clamei a Deus, para ele deixar a gente em paz, até chegar em casa. Ele deu, mas o policial mandou parar, tocou o bafão e mandou a gente embora. Aí ele chegou em casa e correu tudo bem, graças a Deus. Ele está recuperando lá, está bem, está correndo e está super feliz, graças a Deus. Amém. Bem, queridos irmãos, no momento da entrega da mensagem desta noite, o tema é: se hoje fosse o seu último dia aqui nessa terra. Esse é o tema da mensagem, bem evangelística, desse domingo à noite. Se hoje fosse o seu último dia aqui na terra. Devemos lembrar que a inevitabilidade do tempo, ela é algo em que nós não podemos tocar nela. O tempo é algo que nós, mesmo que nós quiséssemos parar o tempo, nós não conseguiríamos. Imagine que você está atrasado para ir para o trabalho, está atrasado para chegar no trabalho, e você fala: não vou chegar a tempo. Se você pudesse segurar o tempo um pouquinho, vou segurar só 10 minutos para eu chegar lá. Aí eu solto ele e chego no horário. Mas isso não é possível. Algo que não é possível também, concernente ao tempo, é voltar nele. Já imaginou se você pudesse voltar aí 10, 15, 20 anos atrás no tempo, né? Talvez você diria: poxa vida, eu faria algo diferente do que eu fiz, dados os resultados colhidos. Qualquer um de nós, se pudéssemos reescrever o nosso livro da vida até hoje, as páginas do nosso livro seriam mudadas, seriam escritas diferentes, eu tenho certeza, assim como é comigo e com vocês também. Coisas que nós fizemos que certamente, se pudéssemos escolher hoje, nós não faríamos. E coisas que nós não fizemos, talvez nós as faríamos. Mas nós não podemos voltar no tempo, nós não podemos segurar o tempo, paralisar o tempo, não podemos. E, por último, não podemos ir ao futuro. O futuro é uma incerteza. Nenhum de nós pode ter essa certeza de que teremos um amanhã. Não estou falando de um futuro longo, longe, não. Estou dizendo do amanhã. Porque, assim como eu e todos vocês, aquele dia, aquele momento em que nós vamos dar o último suspiro, lá na frente, ele já existe. Deus já sabe.
Deus já sabe. E muitas das vezes nós esquecemos dessa realidade. E nos prendemos a tantas coisas. Na verdade, o tempo tem sido tão pouco para algumas pessoas. É fato que alguns falam, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Se o dia tivesse pelo menos 30 horas, 24 está sendo pouco. Tem gente que fala isso. Eu não consigo fazer tudo dentro desse mover aí, desse ínterim de 24 horas. Eu quero dizer para os irmãos que mesmo que o dia tivesse 48 horas um dia, ainda teria pessoas falando isso. Não consigo fazer tudo em 48 horas. Eu gostaria de convidá-los a acompanhar a leitura da Bíblia comigo agora, em Lucas capítulo 12. Jesus, nessa parábola, ele vai fazer a alusão a uma pessoa, um personagem fictício que ele usa aqui nessa ilustração dele, essa parábola, em Lucas 12, versos 16 a 20. E interessante nós notarmos como Jesus coloca as palavras que nos fazem entender com muita clareza esta questão. Lucas 12, versos 16 ao 20, a palavra de Deus diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Feche seus olhos, vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus, queremos nesta noite, na entrega da tua mensagem, Pai, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós, cada um daqueles que já estão aqui, ó Deus, ouvindo a tua mensagem, aqueles que ainda a ouvirão no futuro. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus da providência, sabemos que o Senhor tem cuidado do seu povo, e sabemos também que o Senhor tem nos dado os alertas, exortações, em especial para aqueles que ainda estão perdidos, que ainda não foram encontrados por Cristo Jesus. Por favor, Senhor, o Senhor tenha, Deus, misericórdia e permita que o Espírito Santo possa testificar no coração de cada um dos irmãos aqui presentes, de cada um daqueles, Pai, que irão ouvir essa mensagem. A mensagem do Senhor não é minha, essa mensagem não é da igreja, ela é do Senhor. Por favor, Pai, precisamos, ó Deus, de compreender da forma como o Senhor deseja essa noite. Não permita, Pai, que ninguém possa sair daqui com dúvidas, mas que possam sair revigorados, abastecidos do Teu Espírito, preparados para aproveitar cada segundo da vida que estão respirando, sabendo, Deus, da brevidade do tempo, sabendo, Deus, da fragilidade que é a nossa vida aqui na terra, sabendo, Deus, que cada um de nós já temos um dia que já está marcado, já está determinado, que vamos dar o nosso último suspiro. Ajuda-nos, ó Deus, a saber contar melhor os nossos dias, a aproveitar cada momento para fazer melhor, para fazer diferente, para fazer com amor, para fazer com perdão, para fazer com misericórdia, para viver de acordo com a tua vontade. Assim, nós te oramos hoje e sempre no nome precioso de Jesus. Amém.
perdemos muito tempo com coisas importantes, às vezes, e outras nem tão importantes, e desconsideramos o mais importante na nossa vida. Refletimos sobre essa questão. Se hoje fosse o seu último dia de vida, se você soubesse que hoje, dia 30 de novembro de 2025, fosse o dia da sua morte, só não sabia a hora. O dia tem 24 horas. Mas de alguma forma você ficou sabendo que no dia 30 você pararia de respirar. O que você faria? Qual a primeira coisa que você faria? Se você soubesse que hoje fosse o seu último dia de vida nesta terra. Nenhum de nós queremos pensar nessa direção, a verdade é essa. Mas devíamos pensar. Eu falava mais cedo lá no jardim, imagina aquele jovem que perdeu a vida em cima daquela moto lá na ponte de São Raimundo em Valadares, logo pela manhã, com pressa de fazer as suas entregas, certamente, trabalhando, procurando ganhar um pouco mais, porque a vida é dura, especialmente em cidades maiores, o custo é muito alto, e se não trabalhar fica difícil mesmo. Mas aquele jovem não imaginava naquele dia, quando ele amanheceu, quando ele lavou o rosto, escovou os dentes e pensou em tudo que ele tinha que fazer. Ele deve ter pensado, hoje eu vou fazer isso, vou fazer muitas entregas, eu vou para aqui, eu vou para ali. E um pouco mais das 9 horas da manhã naquele dia, a vida dele foi ceifada. Parou de respirar. Nem a moto, nem as entregas, meus amigos, meus pais, ninguém pôde acompanhá-lo para onde ele foi. A morte, que faz parte, infelizmente, desse salário que foi imputado a nós, o salário do pecado é a morte, ela está à espreita de nós. Em algum momento ela acontece, seja por doença, seja por acidente, seja por causas naturais, mas ela acontece. O fato é esse. A única certeza que nós temos é que um dia perderemos a vida aqui nessa terra, deixaremos de respirar. Assim como aquele jovem não sabia, nenhum de nós aqui também pode ter certeza do dia, da hora que isso vai acontecer. Por isso é importante nós refletirmos, queridos irmãos, amigos, que porventura ainda irão ouvir essa mensagem. Pense um pouco, pare. Primeiro olhe para a sua família. Como você tem vivido? Como você tem aproveitado cada segundo com a sua família? Será que você está tirando tempo de qualidade para conversar, para dialogar? Ou a vida está tão corrida que mal se vê em casa? Pense. Nenhum de nós aqui tem o privilégio de dizer, eu não vou passar pela morte física. Nenhum de nós pode dizer, embora alguns, segundo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai falar ali que, pela ocasião da volta de Jesus, se fosse hoje, a igreja salva não passa pela morte física, porque vamos subir, vamos abandonar este corpo e subir para encontrar Jesus. Como que isso vai acontecer faz parte do cronograma de Deus, mas de qualquer forma, esse corpo nosso fica aqui. A nossa alma vai embora, vai encontrar com Jesus, mas não teremos que enfrentar um acidente, uma doença maligna, para parar de respirar. Mas isso é uma coisa que ninguém sabe quando vai acontecer. A volta de Jesus, ninguém pode saber, ninguém sabe, somente Deus sabe. Mas o fato é, queridos irmãos, amigos que nos ouvem nesta manhã, é que muitas das vezes nós estamos muito envolvidos com o dia a dia, com os afazeres, com o que nós almejamos alcançar ainda, e uma coisa é certa, no dia que nós perdemos a vida, paramos de respirar,
tudo aquilo pelo que nós lutamos tanto, gastamos tanto da nossa energia, vai ficar aqui, vai ficar para trás. Muito provavelmente vai ficar na parede da nossa casa a nossa foto, ou sobre um aparador, um porta-retrato com a nossa foto ali. Mesmo essas fotos, com o tempo, elas vão desaparecer. Com o tempo ninguém mais vai falar em nós. Raramente alguém vai lembrar. Então, não se prenda em nada desse mundo. Quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo, no final ele fala, louco, a loucura daquele homem, desse personagem que ele via, que tinha aquela plantação e ia colher muita coisa. A colheita dele seria enorme. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Onde eu vou guardar? Ele olhou para o celeiro dele, tão pequeno. Já sei, vou quebrar meus celeiros pequenos, vou construir maiores e vou guardar todos os meus bens ali. E vou dizer para minha alma, folga, fica tranquilo, fica em paz, aproveita, come, bebe. Se naquele dia, segundo a parábola, ele pararia de respirar, ele não ia nem sequer colher, quanto mais fazer celeiros. A grande verdade, queridos irmãos, é que arrepender-se para buscar a paz é coisa que poucas pessoas estão querendo fazer. E esse arrependimento precisa ser genuíno para que nós possamos ficar tranquilos concernente ao dia da nossa partida. E muitas das vezes isso acontece ao chegar em locais como esse, em que nós vamos ofertar a nossa vida ao Senhor. Jesus, em Mateus 5, 23, ele vai falar a respeito desse assunto, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Deus não aceita o nosso sacrifício vivo que você está fazendo aqui agora, a sua vida, está ofertando a sua vida. Oferta não é só valores, não. Oferta é a nossa vida também, é uma oferta a Deus. Se estivermos presos, acorrentados a um ressentimento, a uma mágoa, a algo que alguém nos fez ou que nós fizemos a alguém, o conselho de Jesus é: vai lá primeiro, deixa a sua oferta aqui no altar, vai lá, resolve a vida lá, reconcilia-te, peça perdão, aceite o perdão, né? Depois volta e entrega. Quantas pessoas que acham que vão viver 90, 100 anos ou mais e vão protelando essa situação, está com dificuldade de perdoar, está com dificuldade de liberar perdão para alguém. Temos visto muitos casos assim, e sempre arrumando uma justificativa tão fraca, não tem como. Mas a pessoa, o ser humano, ele gosta muito de justificar os erros. Isso é do próprio ser humano. Quantas pessoas que têm vivido momentos difíceis na família por falta de uma palavra tão pequena, me perdoe, não tem coragem de pedir perdão, ou então me desculpe. Casamentos de longa data são desfeitos, chega até o divórcio porque faltou uma palavrinha, me desculpe. Olha só, não consegue falar isso, achando que vai viver ainda muitos anos, vou ter outra esposa ou outro esposo, e aí vai ser diferente. Não vai. Nós todos, seres humanos, fomos formados exatamente diferentes, únicos, não tem ninguém igual a ninguém. Você pode ver até os gêmeos, podem ser parecidos na aparência, mas o seu DNA, as suas digitais são diferentes, não bate, são diferentes, porque Deus nos fez únicos. Não espere que você vai encontrar, se o seu casamento não está indo bem, não espere que você vai casar de novo e vai encontrar alguém perfeito, não vai.
aquela mulher perfeita, aquele homem perfeito. Não existe. Mas existe sim o segredo que é perdoar. O segredo que é liberar perdão. Isso faz com que tudo se resolva dentro de casa. Muitos têm deixado que as suas falas ofendam o cônjuge, ou ofendam os filhos, ou filhos que ofendem os pais. E é um perigo, porque aquilo que nós falamos, nós não podemos engolir de volta. E tem palavras que machucam tanto, irmãos. Mas machucam tanto, que aquela cicatriz nunca fecha. Ela nunca cura. A pessoa fica amarga, a pessoa ofendida. E sabe o que é pior? A que ofendeu sabe disso. Poxa vida, o que eu fiz? Não tem coragem de falar, pelo amor de Deus, me desculpe. Eu estava nervoso, eu estava nervosa. Né? Não. O tempo cura tudo. Isso é mentira. O tempo não é remédio, não. Deixa eu falar, o tempo resolve tudo. O tempo não resolve. O tempo vai passar. Mas a cura não vai vir sozinho. Você precisa ter uma atitude. E que atitude é essa? Mateus capítulo 18, versículo 15, Jesus continua a orientar acerca do que nós devemos fazer enquanto estamos nessa terra respirando, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer também quando acontece algo no seio da igreja, entre irmãos. Aqui está escrito no verso 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ponto. Note que tem um ponto ali após. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Muitas das vezes nós temos muita pressa de dar uma notícia ruim. Isso é verdade. Muita pressa. Aquele rapaz que eu citei de Valadares, acho que ele não tinha nem esfriado ainda. A notícia já tinha chegado no meu WhatsApp. Acabou de morrer um rapaz aqui na ponte. E às vezes nós até esquecemos de dar uma notícia boa. Quando alguém fala, fulano, fiquei sabendo, é mesmo, esqueci de te falar. Mas para dar uma notícia ruim, nós temos pressa, vai na velocidade da luz. E às vezes nesse texto, se nós sabemos que houve um pecado, tem um membro em pecado, um irmão em pecado, o conselho de Jesus, fala para todo mundo saber que ele tem pecado. Não é isso. Olha a misericórdia, olha o amor, o trato de Jesus, a orientação dele, vai entre você e ele só, conversa com o teu irmão, se ele te ouvir, perfeito, morreu o assunto, ponto, acabou, não se fala mais nisso. Não devemos sair contando para todo mundo. Versículo 16, Jesus continua: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Pronto. A pessoa continuou em pecado. Agora você não pode ser conivente, você tem que fazer alguma coisa. Ainda Jesus não fala, vai e conta para todo mundo. Não. Jesus ele odeia a fofoca. Chama 2 ou 3 irmãos, vai lá. Na presença dos 3, tente convencer o pecador. Meu irmão, minha irmã, você não pode continuar assim. Diante de Deus você está errado. Melhora, muda de vida. Você tem que se redimir. Puxa, é verdade mesmo. Eu não consegui, às vezes é bebida, às vezes é o cigarro, ou prostituição, seja o que for. Aí Jesus orienta, caminha a segunda milha com a pessoa. Mas ainda assim a pessoa não ouviu aquele na segunda oportunidade. Versículo 17: se ele não os atender, diz-o à igreja. Olha, agora vem para a igreja, a situação agora veio para o plenário. E se recusar a ouvir também a igreja, considerem-o como gentil ou publicano. Agora ele vai ser considerado como uma pessoa do mundo. O próximo versículo vai dizer que aquilo que é ligado no céu é ligado na terra, e o que é ligado na terra também é desligado no céu. Essa pessoa vai ser desligada da igreja. E aí a coisa aperta. Porque nós, antes de conhecermos Jesus, antes de o aceitarmos como nosso Salvador e Senhor em nossa vida, um demônio acompanha-nos. É um demônio que anda nos acompanhando. Quando nós aceitamos Jesus, aquele demônio é afastado.
No dia que a pessoa decide voltar para o mundo, aquele demônio volta e traz mais 7 com ele, agora tem 8. Então o risco é muito grande. Uma vez que nós sabemos que a brevidade da vida é algo que nós não podemos prever, não podemos saber que dia nem hora, precisamos nos policiar em todas as áreas da vida. Como crentes, precisamos ficar atentos aos passos que Jesus deu. Se vamos entregar a oferta, estamos com dificuldade com algum irmão, vamos lá resolvemos primeiro com ele. Se sabemos que tem alguém em pecado, vamos tentar arguí-lo, vamos tentar trazê-lo de volta para o rebanho, trazê-lo de volta para o caminho. Vamos seguir os passos que Jesus deu. Porque o que acontece, irmãos? Essas pessoas precisam de ajuda. Nós não sabemos o dia que ele vai parar de respirar, e ele não pode ir embora sem Jesus. É um perigo a pessoa ir para a morte, passar pela morte, estando excluído, estando apartado de Deus, voltando para a condição lá de Romanos 3:23, destituídos da glória de Deus, está fora. É importante que nós tenhamos em mente o que o Tiago fala para nós quando ele fala que a vida é comparada a um sopro. Não tem super-homem aqui, nem super-mulher aqui, em nenhum lugar nenhum. Até aqueles que acham que estão vendendo saúde vão se deitar hoje e muito provavelmente amanhã vão amanhecer mortos, sem respirar. Simplesmente assim, parou, acabou, já não está aqui mais entre nós. Diante de tudo que nós temos visto através da palavra de Deus, nós precisamos entender, queridos irmãos, o que Marcos 14:3-9 quer nos falar essa noite. E para essa leitura eu convido vocês a fazer, por favor. Marcos 14:3-9. Podem ler, por favor. Estando ele em Betânia, assentavam à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. E alguns homens que em si mesmos se indignaram e disseram: parece deles assim desperdício de unguento, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dava aos pobres, e morava no prédio. Jesus, porém, disse: deixai, porque amoleçais, ela mesmo boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-nos bem quando quiseres, mas a mim nem sempre me teis. Dessa vez o que podia, antecipou-se ao que levou para a sepultura. Em verdade digo que em todas as partes do mundo, onde estiver o pecado, também que ela fez será contada para a sua memória. Houve murmuração. Pessoas que estavam preocupadas demais em desperdício, achando que o que ela fez estava errado. Pessoas aí precisando de ajuda, ela gastando, esse precioso óleo. Por que fazer isso? Está errado. Em se tratando de vida espiritual, irmãos, às vezes nós cometemos a mesma falha. Nós economizamos com a nossa vida espiritual. Economizamos e às vezes gastamos muito com outras coisas que não têm muita importância. Eu poderia até lançar um desafio aqui agora, e graças a Deus hoje, em pleno século XXI, a grande maioria das pessoas já são alfabetizadas. Poucas pessoas ainda não são alfabetizadas. Não é? Aí, na sua estante de livros, quanto você tem investido em comentários bíblicos? Uma boa Bíblia. Uma boa Bíblia que eu digo não é que tem Bíblia ruim, não. Bíblia com mais recursos. Quanto você tem investido
na escola TVD? Quanto você tem investido? Ou será que, peraí, vou dar R$300 numa Bíblia? Eu já tenho minha Bíblia em casa, tá boa? Né? Às vezes toda rasgadinha, toda arriscada. Tem gente que a Bíblia, a capa nem tem mais, está despencando já. Ah, mas eu gosto tanto dela. Bom, mas você pode comprar uma outra, com mais recursos para te ajudar. Invista na sua vida no reino espiritual. Aquela mulher estava investindo na sua vida espiritual. Ela estava fazendo o quê? Qual era a situação ali? Ela estava usando óleo para quê? Para ungir. Para eles ela estava jogando fora, desperdiçando. Um óleo precioso. Jesus lá na frente ele vai dizer: um bom nome é melhor que um bom óleo, porque ele queria dizer, um bom nome é melhor do que dinheiro. É verdade, aquele óleo valia muito dinheiro, mas ela estava investindo na sua vida espiritual. E nós temos muita facilidade, né, de investir nosso tempo e dinheiro em coisas certamente supérfluas, né? Tem pessoas que a pizza é sagrada toda semana e é muito bom comer pizza, né? É gostoso. É verdade. Não faz conta, mas soma durante o mês. Quanto você gastou? Você fala assim, esse mês eu vou economizar porque eu quero comprar um comentário bíblico. Ele custa R$200, mas eu vou economizar. Uma pizza hoje é 60, 70 reais, né? Quem escolhe ela com refrigerante até um pouco mais. Se você economizar 3 ou 4 semanas, você já pode comprar um comentário bíblico. Está investindo na sua vida espiritual. Mesmo que você não saiba quanto tempo você tem ainda aqui, é bom que nós venhamos a estar preparados em todos os sentidos. Preparados para partir, seja de qualquer forma. Se é acidente, se foi morte natural, uma doença que fomos acometidos, não importa. O importante é estar prontos, irmãos. Nenhum de nós sabemos o dia e por isso, aproveite o seu tempo com a sua família. Tempo de qualidade, abandone um pouco o celular. Tenha um momento de almoço, de jantar, de café da manhã, de tomar um chá à tarde, convide a esposa, convide os filhos, senta aqui, meu filho. E não deixa ficar com o celular na mão, por favor, guarda o celular, guarda aí, vamos conversar um pouco aqui. Porque vai haver um dia que você vai olhar para a sua casa, na sua mesa, e vai sentir falta, aquele lugar está vazio. Assim como aqui nesses bancos hoje, eu não sei onde a irmã Maria Francisca sentava, mas ela devia ter um lugarzinho que ela gostava. Onde o irmão Martim sentava, onde a irmã Lourdinha sentava, eu não sei, vocês sabem, mas está vazio o lugar deles. Em algum momento o seu lugar vai estar vazio e o meu lugar vai estar vazio, porque nós vamos partir. Enquanto isso não acontece, valorize a família, é o seu primeiro ministério. Quantas vezes você desperdiçou o tempo com outras coisas, deixou de dar um abraço longo, apertado na filha, no filho, no pai, na mãe, no avô, porque acha que vai viver muito tempo, olha, depois eu abraço. Nós gastamos nosso tempo, irmãos, com outras coisas, preocupados com o que eu vou fazer amanhã, como eu vou fazer, e esquecemos da pessoa mais importante que está do nosso lado, a nossa esposa, o nosso esposo. Porque não é nem os filhos, não. É a esposa. O mais importante para você que é casado é a sua esposa. E para você, minha irmã, é o seu esposo. É a pessoa mais importante para você. Os filhos vão vir depois. Porque ele ou ela que vai estar cuidando de você. Vai estar cuidando de nós. Os filhos vão casar, vão embora, vão ter a família. Aí a pessoa mais importante para eles vai ser a esposa. Vai ser o esposo. Nós estamos no último dia de novembro. Não precisa responder, mas eu vou perguntar. Responde para você mesmo. Quantos abraços você deu no seu filho esse mês? Consegue lembrar? Será que é possível contar nos dedos das mãos? Quantos abraços você deu na sua filha? Agora é a sua esposa. Quantos abraços você deu nela? Mas um abraço mesmo. Não é aquele despedido, eu vou ali, dar um beijinho no rosto, ou aquele selinho e vai. Não estou falando disso não. Abraço, chegou do trabalho.
aquele abraço apertado, segura um pouco ali, sente o pulsar do coração ali no seu peito. Aconteceu isso com você esse mês de novembro? Ou será que várias noites você dormiu virado para um canto e ela para o outro, aborrecido, que aconteceu alguma coisa, ou de mal com você? Pega no dedinho. Meu Deus, a vida é tão curta. Aproveite. Como eu queria hoje, se eu pudesse dar um abraço na minha mãe, na minha filha. Se eu pudesse. Sabe aquele abraço gostoso? Você sente o coraçãozinho batendo junto com o seu. Coisa boa. Aí você olha para trás, puxa vida, por que eu não fiz isso mais vezes? Não vai adiantar chorar na hora perto do caixão, passando a mão na cabeça da pessoa no caixão ali. Ela não está ali mais não. Não está ali não. Ali só está a carcaça, só o corpo. Não tem mais vida ali. A alma já saiu. Então faça isso hoje. Se a sua resposta aí foi mais de 5 vezes, você está de parabéns. Se a sua resposta foi 0, você está em dívida. Com a esposa, com o esposo, com os filhos, você está em dívida. Priorize a família. E valore a família. Porque é eles que vão te socorrer quando você precisar. É eles que vão te socorrer. O vizinho pode te socorrer, os irmãos da igreja podem te socorrer, mas o socorro imediato é a esposa, é o esposo, é o filho que estiver em casa. Leve isso para o seu coração, reflita sobre isso. Se você soubesse o dia da sua morte, e se fosse hoje, o que você faria? Qual a primeira coisa que você faria? Talvez você pegaria o celular. Puxa vida, não sei que horas, já são quase 9 da noite e vai terminar à meia-noite o dia de hoje. Eu sei que em algum momento desse eu vou parar e respirar. Talvez você pegasse o seu celular. Eu vou ligar para o meu filho lá em Portugal. Eu vou ligar para o meu filho lá nos Estados Unidos. Vou ligar para minha mãe. Vou falar com ela: mãe, foi muito bom ter vivido com a senhora. Estou ligando para me despedir. Imagina bem que situação, irmão, se nós soubéssemos disso. Não espere isso acontecer. Não espere chegar esse momento que você veja: meu Deus, agora o médico já me disse que é irreversível. Não tem chance para mim mais. A medicina esgotou os recursos. Não espere esse momento chegar para você valorizar aqueles que mais você ama. Faça isso hoje. Chegue em casa rápido e liga para o filho, para a filha. Se é o esposo, liga para ele, para a esposa, para a mãe, para a avó, para um amigo, aquele amigo mesmo que você tem como amigo. Liga para ele. Vai fazer toda a diferença lá do outro lado. Isso vai servir como um pregar o evangelho para ele, se ele não for crente. Puxa vida, minha mãe me ligou, meu pai me ligou, assim de uma forma tão diferente, foi diferente das outras vezes. Tem alguma coisa acontecendo, e tem mesmo, é o Espírito de Deus querendo modificar, trazer o ser humano de novo para o seio da família. Nós estamos apartados dos nossos familiares, nós já não conhecemos mais eles, como antigamente nós conhecíamos. Já não sabemos quem são nossos filhos mais, e nem eles sabem quem somos nós, porque vivemos na mesma casa, mais distante. Quem está nos Estados Unidos está mais perto do nosso filho do que nós que estamos morando na mesma casa. Porque há muito mais mensagem, muito mais contato, muito mais isso, muito mais aquilo. Faça isso hoje. Eu estou vendo aqui hoje, os privilegiados aqui é só o Ronaldo e a Nilda, irmão Joaquim, irmão Joaquim também, o Arthur e a hoje tem bastante. E o Edson. Vocês hoje podem aproveitar esse momento singular. Por favor, vem aqui à frente. Vem a família aqui. Vem cá, o Neide. Vem cá. Cadê suas filhas? Estão lá embaixo.
Alguém pode ir lá chamar as crianças, por favor? Falta alguns minutos, pode vir, gente. Arthur, sua esposa, ó, o irmão Zezinho, o José não está aí, né? Oi, irmão Joaquim. Vem pra cá, meu irmão. Nós vamos louvar a Deus daqui a pouco, vem cá. Muito bem, irmãos. Você não está sozinho. Opa, você também. Hein? Sim, a Silvana vai vir. Eu estou esperando as demais irmãs chegarem. Silvana, por favor. Assim que a Janaí chegar, Wilson, você vem aqui, por favor. Esse momento, irmãos, precisa acontecer mais vezes. Não só aqui no templo, mas na sua casa. O que nós vamos fazer aqui agora é o que a mensagem de hoje quer trazer para nós. Não desperdiçar cada segundo respirando é valiosíssimo. E nós, muitas das vezes, nós desperdiçamos ficando de frente à televisão horas e horas na Netflix, maratonando séries. Aquelas séries que começa e você quer ver toda, e quando você olha para o relógio, é 4 horas da manhã, não, passei a noite vendo filme, né? Por favor, irmãos, vem para cá. Cadê os demais irmãos? Ah, então tá bom. Cadê a Janaí? Vem, Janaí. Tem o Adilson. Você é casado com ele, né? Não? É errado. Essa Janaí deixa escapa uma, né? Isso, Júlia. Aí, Júlia, fica lá perto, você fica perto do papai e da mamãe, a Marta perto da Denise. Cadê a Nilda? Ah, está ali. Muito bem. Agora, irmãos, note bem. Eu quero ver um abraço aqui, mas não é um abraço assim. Abraço mesmo. Pode abraçar aí os casais, abraça seus filhos, em nome de Jesus. Aproveite esse momento. Aí, ó, vocês três aí abraçam. Pode abraçar os três? Abraça aí. Não, tá bom. Aí, olha que lindo. Que maravilha. Espero que o celular esteja gravando, não sei se está pegando eles ali. Né? Está pegando? Tá, que bom. Vocês estão tendo um privilégio enorme, que acredito que eu e os demais irmãos aqui gostariam agora de estar tendo. Abraçando a mamãe, o papai, o esposo, a esposa, né? Olha que coisa a dizer. Todo mundo que hoje dois abraços, né? Que bom. O irmão Joaquim está aqui, colhendo esses frutos maravilhosos, né? Poucas pessoas têm o privilégio desse homem. Quanto a mim, na minha casa, nós cederemos ao Senhor. Né? Isso é um privilégio, irmão Joaquim. Eu não te invejo. Eu te invejo mesmo. Mas é inveja santa. Então, queridos irmãos, muito obrigado por vocês terem aceitado vir aqui para dar esse exemplo para aqueles que estão assistindo. E vocês que estão em casa, faça isso também. Aproveite o momento. Diga que ama, abrace com verdade, esqueça as rixas, esqueça os problemas. A vida é curta. Amém? E Deus abençoe os irmãos. Vocês podem assentar, o Joaquim fica. Deixa eu ver mais quem. Vocês dois ficam. Vocês vão sentar. Cadê a irmã Marisa? Irmã Marisa, faz favor. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Hein? As outras irmãs não vieram. Vem cá. Coloca a primeira estrofe do 123, e é só a primeira estrofe e o coro, tá? Nós vamos louvar. Nós ensaiamos de manhã para louvar ao Senhor aqui agora. Pode ficar aí. Ô Marcos, dá um som maior, por favor, só para tirar o tom.
123, primeira estrofe. De manhã tinha mais, né? Pessoas que eram... Isso aí. Do mesmo jeito, nós vamos fazer a estrofe e nós vamos entrar na parte do estribilho com elas. Ok? Vou começar a tirar o tom. Seja bendito por Deus, que na cruz nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que alegre, algo mais que alegre, sim, desse sangue lavado, mais algo que a neve seria. Amém. Que nós queiramos isso, ser mais altos do que a neve. Cada dia mais, viver o exemplo que Cristo deixou para nós, né? Respirar o que Cristo deixou para nós respirar, a vida que é preciosa, cada segundo aproveite, não desperdice, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja essa semana, e seja qual for o seu problema, confie, Deus proverá, Ele cuidará de ti. Amém? Vamos ficar de pé, encerrando o culto com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, mais uma semana que nós iniciamos na Tua presença, cultuando ao Senhor, e somos gratos, Pai, por cada segundo que o Senhor nos tem permitido respirar. Obrigado, Deus, muitas das vezes, pelos livramentos que nós nem percebemos que o Senhor nos livrou. Obrigado, Pai, por cada amanhecer, por cada pratinho de comida na mesa. Ó Deus, por cada xícara de café. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. Ah, Pai, cuide de nossos irmãos idosos, as nossas crianças, os nossos jovens, Pai, precisam tanto da sua direção. Fica, Pai, com a tua igreja. Continue nos orientando, nos dando, Deus, a tua direção, porque sabemos, ó Deus, que a qualquer momento não estaremos mais aqui, mas que nós possamos deixar o nosso legado, que sejamos lembrados como aquele que fez a tua vontade, como aqueles, ó Deus, que aqui passou, mas que perdoou, por aqueles que aqui passou, mas que pediu perdão também quando errou. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos, no amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus o Salvador, as doces consolações do teu Espírito Santo, sejam com esta igreja aqui representada, seja com o teu povo espalhado por toda a terra, Senhor, hoje para todo sempre a tua igreja diz. Amém. Amém. Podem se sentar, irmãos.
Mas